dia a todos, boa tarde já, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição do cafeeiro, bem rapidamente, porque meia hora, né? A gente vai tocar só em alguns pontos mais importantes, né? A gente daria um curso, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode tentar discutir. Tá? Então, meu nome é João Crisóstomo, eu sou pesquisador da EPAMIC há quase 40 anos. Durante 30 anos eu trabalhei em Uberaba com soja e tem 10 anos que eu vim para Lavras e estou contribuindo num grupo de café, aprendendo ainda, né? Porque eu fiquei muitos anos em Uberaba só com cultura anual, nunca tinha trabalhado no cafeeiro, agora a gente está tentando aprender. Eu sou de Minas, de Lavras, né? Lavras são 7 regionais, em Lavras nós temos uma, nós temos aqui 5 fazendas, essa, São Sebastião do Paraíso, Maria da Fé, Oliveira, Caldas, Uva, São Sebastião do Paraíso, Café também. E eu sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas. Bom, uma coisa importante se lembrar, nunca é demais lembrar, a diferenciação da cultura perene e cultura anual. Uma cultura perene, se a gente tem algum insucesso durante a condução da lavoura, seja ele por questão climática, por questão técnica ou por questão financeira, a gente vai ter um prejuízo, um lucro bem menor, mas o ano que vem a gente tem como tentar solucionar o problema, né? Ou muda de cultura, ou faz a coisa mais correta, usa a adubação correta. Então, é um problema, mas solucionável a curto prazo, vamos dizer assim. A cafeicultura não. Por quê? O café, todos nós sabemos, cultura de 10, 15, 20 anos. Então tem que ser uma cultura muito bem começada, porque ela vai produzir, você vai acompanhá-la durante esse tempo todo. E quando a cultura de café, a cultura perene, toda a cultura perene é mal formada, o que vai acontecer? Você vai ficar correndo atrás dessa lavoura o resto da vida, né? E quanto mais, por exemplo, você formou, aí a lavoura não está do jeito que queria. Aí o cara fala, você tem que pôr tanto de adubo. Pô, mas eu pôr adubo, o preço que está nessa lavoura, como é que ela está ruim? Quer dizer, aí menos vontade você tem de colocar e mais você vai deixando. É a mesma coisa você correr atrás de um cavalo a pé. Quanto mais tempo passa, mais o cavalo distancia da vida. Até que chega a hora você senta na sombra e descansa e desiste, né? Então é muito importante definir isso aí. Qual é o tamanho ideal da lavoura? Você tem condições de montar a lavoura, instalar uma lavoura e conduzir bem de 50 mil peças, começa com 50, ano que vem eu trabalho com mais 50, né? Além do mais, gente, o café é uma cultura muito exigente, ela exige mais, principalmente no período nos anos de alta produtividade, né? Aliado a isso, nós temos uma questão de solo, né? Na nossa questão aqui. Tem várias questões, vocês já viram aí, questão climática, né? Questão de pragas, doença, nós estamos aqui tratando especificamente de solo. A grande maioria das lavouras, não só na região do sul de Minas, mas também na região cerrada, é construída de solos ácidos e solos pobres. Né? Por exemplo, esse solo aqui da fazenda da EPAMIC de Machado é classificado como argissolo, antigamente chamava ele de podisóleo. Seu solo tem bem textural, o horizonte baixo, muito argiloso. Já os solos, latossolos, são solos de regiões mais planas. Aqui também a gente tem bastante latossolo, levemente ondulado, né? Não montanhoso, latossolo amarelo, latossolo vermelho e tem o horizonte B latossolo, que é um horizonte envelhecido, muito envelhecido, pobre e com baixa capacidade de reter nutrientes. Porque o solo precisa ter uma capacidade de reter o nutriente para fornecer para a planta à medida que a planta precisa. Porque a planta não precisa de um nutriente
durante um tempo só. Ela precisa durante um período, né? Então é importante isso daí. Alguns casos de autossolo vermelho, antigamente chamado autossolo roxo, que são solos mais férteis, normalmente pouco ácidos, mas que infelizmente são exceções na nossa região. Bom, como é que a gente vai suprir a necessidade nutricional da planta, fornecer nutrientes? Nós temos aqui três maneiras: a calagem, a gessagem e a adubação. A calagem e a gessagem a gente faz observando a análise de solo. Toda prática, essas três práticas, inclusive a adubação também, considerando a análise de solo. Qualquer recomendação sem análise de solo é chute. Ninguém toma remédio, quer dizer, às vezes até toma um remédio sem orientação médica, né? Mas o certo é que o médico oriente. Então a calagem é a mesma coisa. Aplicar calcário sem necessidade, sem o solo precisar, a pessoa pode perder duas vezes. Primeiro, que o excesso de calagem é tão prejudicial como a falta de calagem. Inibe micronutrientes, zinco, cobre, manganês. E segundo, que a produtividade vai cair. Então você gasta um dinheiro que você não precisava ter gasto para produzir menos que você produziria se não tivesse aplicado. Então, jamais sem análise de solo. A adubação, além da análise de solo, exige análise foliar, para recomendar adubar nitrogênio e micronutrientes. O nitrogênio normalmente não é feito em análise de solo, porque é uma metodologia difícil de fazer e inconsistente. O resultado dá um valor hoje, você repete amanhã, dá outro valor, não tem um valor fixo. Então, usa análise foliar, que é mais preciso. Porque a análise foliar é o seguinte: você faz análise na folha, ou tem ou não tem, ou nutriente X, ou tem ou não tem. Então, é mais direto, né? No solo, às vezes pode até ter um nutriente, mas já está numa forma que a planta não absorve. Então, às vezes pode ser importante. Quando você vai fazer análise de solo, você tem que atentar para duas questões. Primeiro, diferenças de metodologias. Infelizmente no Brasil a gente tem duas escolas escolas que eu falo assim de conhecimento, que não bate uma com a outra. É o pessoal de Minas e o pessoal de São Paulo. Então Minas usa uma metodologia, o Profert MG, e São Paulo usa outra metodologia, maneira de fazer análise, é o IAC. Minas usa o Melich, extrator ácido de Melich, e o IAC usa a resina, certo? Então, quando você for escolher, você pode escolher qualquer método. Tem laboratório que faz as duas, o laboratório 3 pontas, ontem me falaram que ele faz as duas. Então você vai lá e escolhe a metodologia, mas se você escolher uma metodologia, você quer o método de Minas, você segue ele. Porque se você fizer a mesma análise duas vezes, em dois locais diferentes, vai dar resultado totalmente diferente, e você vai, em vez de ajudar, vai atrapalhar. E a recomendação técnica é feita por uma pessoa qualificada, um engenheiro agrônomo, técnico agrícola, uma pessoa da área que tem experiência. Bom, quando você vai fazer a análise de solo e foliar, 3 passos são importantes: a amostragem, a escolha do laboratório e a interpretação. A amostragem a gente não vai entrar em detalhe, porque tem um folhetozinho aí com vocês, né? Vocês podem ver. Tem um folder ali, se alguém quiser tirar uma foto, alguma coisa. Mas o que nós devemos fazer é o seguinte: a amostragem tem que ser bem criteriosa, adotando o que se recomenda. Por quê? A gente tem uma amostra de solo, por 1 hectare de terra, 1 hectare são 100 por 100, considerando camada 0 a 20 profundidade, são 2 milhões de quilos de terra, 2.000 toneladas. Uma amostra de solo são 300 gramas. Então 300 gramas vão representar 2 milhões de quilos de terra. Se a amostra não for bem representativa, eu fiquei com preguiça, peguei no monte, qualquer terra ali, levei, o resultado não vai ser a realidade do meu terreno. Então, não adianta levar no melhor laboratório, não adianta procurar o melhor agrônomo para interpretar, se ele vai trabalhar em cima do resultado falso. Então é importante o produtor acompanhar, fazer a coleta direitinho, seguir, vários locais, pegar e para ter certeza. Se tiver algum problema, ó, na coleta não foi. Ou foi no laboratório, a pessoa que interpretou errado, mas a coleta está bem feita. O segundo é a escolha do laboratório. Eu falei que nós temos duas metodologias. Então, primeiro definir a metodologia que você quer. Outra coisa é a seguinte: o laboratório deve participar de um programa de controle de qualidade.
Né? Porque se ele não participa do programa de controle de qualidade, ele pode estar com erro. Ele pode estar com um erro sistemático, é um erro dentro do laboratório que ele não consegue detectar. Toda amostra vai dar o mesmo erro, então ele não consegue detectar. Aí, se ele participa do programa, esse programa manda amostras de terra para todos os laboratórios. O laboratório manda o resultado para o coordenador faz uma análise estatística e vê se o laboratório está dentro de uma eficiência de 70%. Tem um critério lá para selecionar isso. Se o laboratório tiver dentro de eficiência, ele recebe um selo de controle de qualidade. Certo? Se ele tiver o resultado dele deu muito fora, ele não recebe o selo. Então, toda vez que vocês forem procurar um laboratório, vocês participam do programa de controle de qualidade? Sim. Tem o selo? Tem. O selo vem empregado na análise. Se ele não tiver o selo, ou ele não participa de nada, ou ele participa e está com um problema. Então, ele tem que resolver o problema para depois receber o selinho e tranquilo. E a interpretação, como eu disse, feita por um responsável técnico. A calagem. Para que se faz a calagem? Para a correção da acidez. Como é que a gente sabe se a gente precisa fazer calagem, qual é a dose do calcário? Análise solo. O calcário também é um adubo. Ele é a fonte de cálcio e magnésio. Por isso a importância de usar calcário dolomítico, que tem cálcio e magnésio. O calcítico corrige a acidez? Corrige. Mas ele só tem cálcio, não tem magnésio. Então, o cálcio em excesso desbalança com o magnésio, na deficiência de magnésio. Aí você vai ter que usar uma fonte magnesiana de magnésio. Aí é mais um custo. Então, por isso, às vezes, dá preferência para o calcário dolomítico. E o calcário pode ter, inclusive, zinco, 0,1%, por exemplo, como mineral impureza. Uma questão importantíssima do calcário é o PRNT, poder relativo de neutralização total. Então, quando você vai comprar calcário, você quer comprar alguma coisa que neutraliza a acidez. O que o calcário faz com o alumínio? O calcário não tira o alumínio do solo, ele transforma o alumínio numa forma tóxica, que a planta absorve, intoxica a planta. Né? Quando a planta absorve o alumínio atua na coifa, na ponta da raiz e mata a pontinha da raiz, chamada coifa. Como morre ali, você tem uma superbrotação lateral, que morre também, e mais superbrotação. Então a raiz fica curta, enegrecida e perde a capacidade de absorção. Alumínio tóxico. Então o calcário, o que ele faz? Ele reage com esse alumínio e transforma ele para uma forma não tóxica. Então ele neutraliza, por isso chama neutralização. Ele neutraliza o alumínio tóxico. O alumínio permanece no solo? Permanece, mas de uma forma não absorvível, uma forma que a planta não consegue absorver. Vai depender o PRNT da finura e da pureza. A finura é a questão de moinho, né? Questão da indústria, da moagem, eficiência de moagem. A pureza vai depender da pureza da rocha, da característica da rocha. Se o calcário é puro, certo? Carbonato de cálcio puro. Por exemplo, lá em Lavras nós temos um calcário lá calcítico, silicoso. O que é isso? Ele tem 30% de sílica. Essa sílica não tem efeito nenhum. Então, se eu aplico 1 tonelada desse calcário, na realidade estou aplicando só 700. 30 é inerte. Então, é um calcário ótimo para a sementeira, né? Ela tem uma grande fábrica de cimento, mas não serve para a agricultura. E o PRNT ele pode variar, de 70, 80, 90, 100, 120, por aí, vai definir o prazo de ação e o efeito residual, certo? Um calcário mais grosso, ele age mais tempo, ele tem o efeito residual maior, segundo, terceiro ano. Em compensação, ele demora mais a começar a reagir. Então, você tem que aplicá-lo mais ou menos, por exemplo, com 2 meses antes, o calcário com 80% de PRNT. Se aplicar 2 meses antes do plantio, considerando que nesses 2 meses chova, tem que ter chuva, porque se não chover o calcário não reage, então dá tempo de reagir. Então ele demora mais a reagir, mas ele dura mais. O calcário PRNT 110, 120, o que acontece? Ele age mais rápido. Então, eu resolvi plantar agora, essa semana eu resolvi. Então, eu tenho que aplicar calcário essa semana para plantar antes do Natal, vamos supor. Né? Então, aí eu uso o calcário PRNT 110, 120, ficam 30 dias mais ou menos, ele reage e já resolve o problema. Em compensação, o efeito residual dele é menor, porque quando o calcário neutraliza o alumínio neutraliza o calcário. Então ele é consumido pelo alumínio e ele consome o alumínio.
Então você tem que repetir mais a calagem. A gessagem, uso de gesso agrícola. O gesso, para quem não sabe, existe o gesso na natureza, no Nordeste, né? Que é usado mais para construção. E existe o gesso que é subproduto da fabricação de fertilizante fosfatado. A Fosfértil, antiga Fosfértil, a Bung, lá em Uberaba fabrica o MAP, o DAP. E quem conhece a Uberaba vai ver uma montanha lá, equivalente a um prédio de no mínimo uns 10, 20 andares, 3, 4 quilômetros de extensão, mas uns 3 de largura, dá para ver de satélite. Em cada 1 tonelada de adubo de MAP produz 5 de gesso. É um problema ambiental muito grave. E esse gesso há mais tempo tem sido utilizado. E a primeira coisa é a seguinte: o gesso não substitui calcário. O gesso não corrige acidez. Se não corrige acidez, não é neutralizador de acidez, né? Então, para que usa os gessos? Primeiro, fonte de cálcio. Ele é sulfato de cálcio. A gente é calcário, se não for calcário, já tem cálcio, mas tudo bem. E é fonte de enxofre. Quando a gente usa ureia super triplo, são mais concentrados, não tem enxofre. Se a gente usar sulfato de amônio ou super simples, leva enxofre. Então, esses adubos já suprem de enxofre. E matéria orgânica também supre de enxofre. Solo que você tem um teor bom de matéria orgânica, normalmente o enxofre é satisfeito pela matéria orgânica. Nunca esquecer da relação cálcio, magnésio e potássio. 9 de cálcio para 3 de magnésio para 1 de potássio. Porque esses elementos, eles competem lá no solo para ficar lá seguros pelo solo, para serem liberados gradualmente para a raiz. Você tem um excesso de cálcio, o que ele vai fazer? Ele empurra os outros todos para fora, para a água do solo. Se ele ficar na água, infiltra. Então o excesso de cálcio pode causar deficiência induzida de magnésio, de potássio e vice-versa. Então isso é muito importante. Adubação. A princípio, a adubação poderia ser uma simples conta de matemática, né? O que a planta precisa, menos o que tem no solo. Mas só que adubação, que agronomia não é ciência exata, não é matemática, é ciência biológica, né? E tem vários fatores que interferem. Então nós temos um fatorzinho F lá. A necessidade da planta, isso aí, a pesquisa diz, nós temos boletins, a gente lê, para produzir tanto, você precisa de tantos nitrogênio, tantos fósforo, tantos potássio. O que tem no solo, a análise do solo fala, né? MPK, nitrogênio, análise foliar, micros, etc. E o fator F, maior que 1, considera a eficiência da adubação. Quando a gente usa o adubo, a gente nunca vai ter 100% de eficiência, ou seja, nunca vai acontecer de eu aplicar 1 tonelada de adubo e a planta efetivamente usar 1 tonelada de adubo. Chega em situações que a adubação é inadequada, você jogar um adubo fosfatado na forma de pó, a lã se incorporar no solo, chega a possibilidade de você aproveitar 20% só, 80% do solo seguro. Construção da fertilidade. O solo é uma conta bancária, certo? Se a planta precisa de 100, você tem 50, você vai completar só mais 50 para dar os 100, tudo bem, aquele ano você produziu, mas no ano que vem você vai estar zerado. Nem aqueles 50 que você tinha, você tem mais. Então a mesma conta da conta de banco. Dentro do possível, você tem que depositar um pouquinho a mais do que você vai tirar, porque senão uma hora vai cair no cheque especial, né? E no caso do solo, é a deficiência, o café vai ficar deficiente, aí depois a deficiência, para que ela apareça na lavoura, ela demora um tempo, isso quer dizer que a planta já está deficiente há muito tempo, né? Às vezes é a mesma coisa, a pessoa está doente, o sintoma aparecer lá na frente, mas ela já está doente lá atrás. Então você vai ter que correr atrás disso com uma distância muito grande. Forma de cultivo, o nutriente, eu disse que tem nutriente mais móvel, nutriente menos móvel. Por que você põe o fósforo na linha de plantio? Porque o fósforo ele é pouco móvel, então você já põe ali à disposição. O potássio e o nitrogênio são mais móveis. Então você pode fazer ali em cobertura, depois eles vão movimentar, vão chegar na raiz. Quantidade de chuva, né? E a exigência da cultura, sabemos que vai acontecendo isso aqui.
Então a eficiência da adubação, gente, o que é eficiência? É o máximo possível do adubo que você colocou ser aproveitado pela planta. Esse é o nosso objetivo. Depende da genética. Tem planta de maior capacidade de absorção do que outras. Você vai lá no cerrado, ácido, pobre, sem água, que as plantas de cerrado, periquita lá bonito, florido, você planta um pé de café lá do lado, volta o ano que vem e está morto. Por quê? O café ele não tem habilidade para aproveitar nutrientes que a planta adaptada lá tem, né? Dose, modo e época de aplicação, nós já falamos. Característica do fertilizante, estado físico, solubilidade. Então nós temos produtos solúveis, ureia, super simples, petrico, magda, são produtos prontamente solúveis. Parcialmente solúveis, por exemplo, esses fosfatos comerciais aí, urim, termofosfato, tem umas marcas comerciais aí, pouco solúveis, o fosfato natural, que é a rocha apatita simplesmente moída. Então, a solubilidade é uma coisa boa, então, o fertilizante tem que ser solúvel para diluir na água para ser absorvido. Mas o excesso de solubilidade não é vantagem. Por quê? Quando a planta é muito solúvel, quando o nutriente é muito solúvel, o adubo, ele vai diluir na água. A planta vai precisar do nutriente no decorrer do seu ciclo. E o nutriente não fica na água ali esperando, ele vai lixiviar. Então, em determinados casos, você tem que controlar essa solubilidade para você evitar perdas. Como é que você controla isso? No caso dos fertilizantes tradicionais, o parcelamento. Por que a gente faz 3 parcelamentos de NK? Porque se a gente usar de uma vez só, eu vou mostrar o resultado para vocês, a planta vai aproveitar um pouquinho, o resto vai embora. Então a gente divide a medida, né? A mesma coisa você pôr muita comida para 3 dias, você não vai encher um prato hoje, um prato amanhã, um prato, né? E o uso de produtos de solubilidade controlada, que é uma tecnologia nova, tem alguns produtos no comércio aí, que usam uma tecnologia que faz com que o grânulo fique recoberto, né, com polímeros. Então aquilo ali é como se fosse uma tela, então a água entra ali e vai soltando nutrientes a conta-gotas à medida que a planta vai precisando. Aqui é uma recomendação de adubação, uma lavoura de 3º ano, usando o método de Ascente Campinas. Então, aqui eu usei a produtividade estimada de 40 a 50 sacas, nitrogênio foliar, então análise foliar, fósforo, solo, potássio, solo. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se tiver nessa faixa aqui nitrogênio foliar, 220 kg de fósforo de nitrogênio por hectare, resina se estiver nessa faixa 60 e potássio se estiver nessa faixa 180. Então de NPK 220, 60 e 180 é mais ou menos 20,020, né? E 500 kg mais ou menos por hectare vai dar isso daí. Nitrogênio. A aplicação do nitrogênio deve antecipar a florada, porque o nitrogênio é muito importante não só na formação da flor, no pegamento da flor, no pegamento do grão, diminuição de queda de grão. Às vezes não tem como, porque o tempo está seco, né? Você tem que esperar chover um pouquinho. Então, mas o ideal é que, porque qual que é a maior exigência da cultura? É justamente nessa época, né? Que vai florir e frutificar. Então, certo, com antecedênciazinha você fazer isso daí. Normalmente tem se dado preferência ao nitrato de amônio, porque ele é menos volátil que a ureia. Ele, pelo contrário, a tendência do nitrato é lixiviar. Ontem nós tivemos em 3 pontos, um rapaz perguntou para mim, eu piquei nitrato semana passada e choveu 150 milímetros. Você acha que eu perdi? Falei, provavelmente perdeu alguma coisa. Quanto? Falei, isso aí não tem como dizer, né? Mas que provavelmente perdeu. Agora a ureia é o contrário, a ureia tende a virar gás, óxido nitroso que vai para a atmosfera, certo? E esse óxido nitroso tem efeito estufa, né? Todo mundo quer o assunto do momento. Você tem uma ideia, um átomo uma molécula de óxido nitroso tem um efeito estufa, capacidade destrutiva de 300 moléculas de gás carbônico, que é o grande vilão. Você viu um problema sério do uso, principalmente de ureia na agricultura. Aqui um exemplo de um trabalho que nós fizemos aqui na fazenda de Machado, usando 3 produtos de solubilidade controlada disponíveis no mercado. Aqui uma testemunha,
produto A, produto B e produto C. São produtos comerciais que eu utilizei as letras, né, para comparar a questão comercial, né? E o formulado, que é o adubo tradicional nosso aí. Em 2017, essas duas colunas aqui, a produtividade foi baixa. Aqui uma aplicação em 2018 e duas aplicações em 2018. Vamos observar aqui, ó. Esse produto produziu 60 sacas por hectare, levou a letra A. Estatística separando o valor. Esse produto A, esse produto C, 46 e 40, levaram a letra B, foram inferior. Mas os dois foram superior ao formulado, 34 levou a letra C. Então, o que mostrou aqui? Uma coisa que todo mundo já sabe, praticamente isso aqui não é uma novidade, que o produto, o formulado, se você aplicar de uma vez só, você está jogando dinheiro fora. Tem que parcelar mesmo, não tem como. Agora, em 2018, duas vezes, tirando essa primeira aqui que é a testemunha, esse adubo, olha aqui, tudo letra A. Então, as três coisas foi igual ao formulado. Então, quer dizer, de duas vezes o formulado já resolveu o problema e foi igual aos outros. Então, a conclusão maior é o seguinte: duas vezes ou uma vez esses fertilizantes aqui foram iguais. Então, para que eu vou aplicar o formulado de solubilidade controlada duas vezes se uma vez já me mostrou que é eficiente? Então, formulado, parcela. Disponibilidade controlada, aplicação uma vez. O fósforo é um produto pouco exportado na colheita. Cadê o... Pouco exportado na colheita, né? Ele é muito importante, é mais importante para o crescimento de raízes, daí a importância da colocação dele na base, né? Para quando a base necessitar, quando a plantinha começar a necessitar, ele já está disponível. Como ele é pouco extraído pelo grão, o teor o que é exportado é o que sai da lavoura, vai embora no grão. É pouco, o teor de fósforo no grão é muito baixo, a maioria fica na folha, fica na planta. Então é só você ver o que tem no solo. Se o teor que estiver no solo está bom, é só você repor o que você estibou que foi embora, né? Não precisa fazer adubação pesada de fósforo. Para o plantio, fontes menos solúveis, como tais termofosfato e urim, para a instalação da lavoura. Por quê? Porque no início a planta tem baixa capacidade de absorção, ainda está adaptando o campo. Então, você não precisa ter um adubo prontamente solúvel. Tem um adubo que vai demorar um pouquinho para liberar, mas vai pegar a planta justamente quando ela já pegou, já teve pegamento, que ela já começou a desenvolver raiz, esse elemento já está disponível. Já em plantas de produção, prefira fontes solúveis. MAP, DAP, Super 5, Super 3. Por que você tem que fonte solúvel? Porque você vai aplicar em cobertura. Como o fósforo é pouco solúvel, é pouco móvel no solo, movimenta pouco, quanto mais solúvel você colocar ele, melhor. Mais facilmente ele desce. Porque o certo do fósforo é na linha. Mas se você está com a lavoura implantada, como é que você vai colocar fósforo na linha? Só tem que aplicar em cobertura, você não tem outra opção. Então você faz o mais solúvel possível. O potássio, a maior parte dele é exigida na floração, com formação do fruto. Isso não é só para café, é para qualquer cultura, né? Então a primeira parcela deve acontecer a mesma coisa do nitrogênio, né? A floração e adubação. E por isso que se usa o 20, 0, 20, 25, 20, que você está colocando os dois nesse período. Parcelamento em solos arenosos, porque o solo é uma caixa d'água, né? E se você jogar mais que o solo retém, você vai perder. E a questão da relação cálcio, magnésio e potássio, que a gente repete sempre, nunca esquecer, para que o excesso de um não cause a deficiência induzida de outro. Encerrando os micronutrientes. O café é exigente em vários micronutrientes, né? Mas alguns não são tão problemas. O ferro não é, o manganês só quando você tem super calagem. Os mais limitantes são o zinco e o boro. Então a aplicação do zinco varia de 1 a 4 kg por hectare, de outubro a março, né? Foliar pode ser, nesse caso é foliar. Se do plantio, se quiser, junto com o fósforo e o potássio também, uma forma com meio por cento de zinco também. E o boro deve ser aplicado na forma de ácido bórico, a forma mais disponível. Recomendo 2 a 3 aplicações de 1 kg por hectare de boro. Uma questão importante da aplicação de adubação de boro é que ela deve ser preferencialmente via solo. Por que disso?
Os elementos, eu disse, têm diferentes mobilidades dentro das plantas. Uns são móveis, outros são pouco móveis. O nitrogênio, por exemplo, é muito móvel. Se a planta está começando a apresentar deficiência de nitrogênio, o que acontece? O nitrogênio está na folha velha, vai para a folha nova. E a deficiência apresenta na folha velha, porque ela fica sem nitrogênio que foi para lá. Já o boro é imóvel. Então, se a planta absorveu, se tem boro nessa planta, nasceu uma folhinha nova lá, o boro não sai dessa folha para atender a folhinha nova. Então, se eu faço adubação foliar, pode até ser feita adubação foliar de boro. Mas eu tenho que fazer adubação foliar todas as vezes que tiver brotação nova. Porque se eu fizer adubação foliar de boro agora e depois tiver uma brotação, aquela brotação vai estar deficiente em boro. Então, por isso que a adubação de solo é mais eficiente. Porque o solo está fornecendo constantemente. O solo está fornecendo constantemente. Né? Tem brotação nova, o solo fornece. Brotação nova, o solo fornece. Né? Hoje em dia já tem, o pessoal tem usado muito ácido bórico líquido, né? Que é uma coisa boa, por quê? Porque o adubo líquido, a vantagem do adubo líquido é que se auto-incorpora, né? Ele pelo menos dá um centímetro, 2 centímetros que ele entrar no solo, ele já está no caminho da raiz, né? Então por isso que recomenda solo. Bom, gente, eu queria agradecer a atenção, e muito rápido, né? Muito coisa, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Esse tanto fazinho também.